Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, então mais um vídeo aqui pro nosso canal, mas esse é um vídeo diferente que eu quero contar pra vocês um pouquinho da minha história. Vocês conhecerem um pouquinho do que eu sou, da onde eu vim, tá? É, eu vou contar desde quando assim eu me entendo assim meio que por gente, né? Desde que eu me entendo por gente. Eu nasci aqui em Fernandópolis, né? Mas aos 5 anos de idade eu perdi a minha mãe. E minha mãe, ela teve câncer no olho. Ela estava grávida do meu irmão de 3 meses. Ela morreu, mas aí ela conseguiu levar a gravidez até o 8º mês daquele ano. E meu irmão nasceu em setembro, minha mãe morreu, acho que foi, se eu não me engano, em fevereiro de 1995. Eu tinha 5 anos quando eu fui órfã de mãe, quando eu me tornei órfã de mãe. E aí eu fui criada pelo meu pai. O meu irmãozinho, caçula, que na época era um bebê, é a minha avó paterna que cuidou dele, né? E nisso a gente ficou um tempo aqui em Fernandópolis. Depois eu não me recordo se foi no mesmo ano, se foi no próximo ano. Eu não sou muito assim, muito em datas. A gente foi morar em Iturama. A gente morou um tempo dentro de Iturama, depois a gente foi morar pra fazenda. O meu pai era meu pai, mais o meu avô, né? O meu avô parte pai mesmo, meu avô paterno. Ele e nós acampamos, nós ficamos acampados na beira da estrada. Ah, assim, pelo que eu não lembro se foi uns 2 anos, eu não lembro quanto que foi que a gente realmente ficou, realmente, literalmente, assim, na beira da estrada. Eu acho que aí eu já tinha acho que uns 6 para 7 anos, mais ou menos. E o meu pai, tinha era um monte de gente acampada ali. O meu pai precisava trabalhar. E nisso eu ficava sozinha, eu e meu irmão, na beira da estrada. Uma vez eu lembro que um vizinho contou pra gente que tocou uma onça que estava rondando o nosso barraco lá. Ele disse que tocou essa onça lá. Se é verdade, eu não sei, mas diz que tocou. Então a gente viveu durante assim um bom tempo na beira da estrada. Depois a gente invadiu a fazenda, né? A gente invadiu lá a fazenda. E eu quero que vocês não me julguem porque eu já tô aqui, né, me dando a cara a bater, se eu não abrir a minha vida pra vocês. É lógico que vai vir alguém falando alguma coisa, algum julgamento e tal, mas eu era criança e quem cuidava, zelava de nós era meu pai. A gente invadiu a fazenda e a gente ficou morando num barraco. Era embaixo, assim, beirando corga, assim, era um monte de fazenda. Meu pai não gostava muito de ter aproximação com as pessoas. E aí nós ficou mais ou menos um pouco pra cima, um pouco mais longe. A gente morava beirando uma represa, um matinho, assim, uma represa. Eu lembro que ali naquele barraco ali, gente, até é difícil, assim, falar, sabe? Eu fui uma pessoa, assim, que eu fui muito, desde quando eu era muito nova. Na escola, principalmente, o povo zoava muita gente porque chamava a gente sem terra, chamava a gente de. Eu sempre tive cabelo cacheado, agora depois de grande, né, que eu me aderi à progressiva, porque o meu pai ele penteava meu cabelo seco, no pente mesmo, sabe? E quem sabe, quem tem cabelo cacheado, sabe que se não penteia cabelo cacheado seco. Muitas vezes me dava torcicolo, que eu não conseguia virar assim o rosto. E eu peguei muito trauma. Então hoje eu adero a progressiva. Eu tô sem progressiva, porque desde quando eu comecei esse negócio de quarentena, então eu não fiz mais. E eu tenho esse certo trauma. E a gente viveu ali. Então foi ali que a gente viveu assim. Eu não sei se foi 1, 2 anos, mas pra gente que é criança parece que é uma eternidade. Fiz muitas amizades. Muitas vezes meu pai passava 2, já chegou a passar 3 noites fora de casa.
E quem cuidava da gente, quem zelava da gente era os vizinhos. Eu lembro que uma vizinha nossa, que era a avó de uma das minhas amigas, de alguns coleguinhas que moravam ali, ela colocava um prato assim, cheio, vinha com outro prato assim, colocava assim, cheio de comida para mim e pro meu irmão. E ali ela colocava talher assim, juntava o guardanapo e amarrava. 2 pratos assim, sabe? Um de boca para cima assim, um de boca para baixo. E aquilo ali era a nossa janta. Então nós jantava. Aí muitas vezes ele ia lá, falava, Aline, seu pai chegou. E aí eu falava, não. Eles iam lá, era 4h30 da manhã, chamar a gente pra gente poder ir pra escola. Então era 4h30 da manhã, a gente pegava o ônibus, a gente ia pra escola. Não tinha energia elétrica, não tinha água encanada. A gente andava mais ou menos assim uns 500 metros, mais ou menos assim, pra gente tirar água pra gente beber, pra gente tomar banho, pra tudo. E eu lembro ali que a gente ficou muito sozinho. Chegava final de semana assim, todo mundo ia pra cidade, às vezes ficava só eu e meu irmão. E naquilo, gente, meu pai às vezes chegava meio que de supetão assim, e se a gente tivesse assim na casa de outra pessoa, assim, meu pai batia muito na gente. Batia. Hoje eu entendo que o meu pai, ele usou muita força para corrigir a gente. E sim, meu pai espancava a gente. Espancava assim. Porque eu já apanhei de cinta, eu já apanhei de pedaço de pau que ele já tacou na gente. Eu já apanhei de peia. Eu já apanhei de muita coisa. Eu já passei muita fome. E aí logo meu pai casou. Meu pai conheceu minha finada madrasta, que já morreu também. Meu pai casou, fomos viver. Aí saímos do barraco, repartiu a terra, cada um ficou com a sua terra. Fomos viver com meu pai. A gente passou um tempo, assim, não foi um tempo, um bom tempo. A gente foi morar, passou um tempo com a minha avó. Tipo uma férias, assim, depois a gente voltou. E ali a gente começou a. Comecei a conhecer. Eu já tinha medo, eu não tinha assim receio, mas eu tinha muito medo do meu pai. Eu sempre tive muito medo, assim, não é aquele negócio de respeito, você respeitar. Eu tive muito medo do meu pai, muito. Meu pai era um tipo de homem assim que na sociedade ele era, né? Visto pelos outros, um homem trabalhador, tudo. Mas dentro de casa meu pai era um homem muito bravo. Meu pai era um homem muito, cara, muito bravo, muito bravo. Sabe? E essa parte da minha vida, assim, eu falo que eu é difícil, muito difícil. Eu sofri muito. Eu sofri muito, muito, muito. Meu pai, pra vocês terem uma ideia, eu e meu irmão dividia cueca, porque meu pai não comprava. Se ele tinha dinheiro, eu não sei, eu não lembro disso. Eu não lembro do meu pai assim ter dinheiro e tudo, mas é coisas de mim que não lembro. Meu pai batia muito na gente, muito, muito mesmo. Então quando meu pai saía de casa, pra nós era uma paz, mas quando chegava as horas, assim, meu pai chegar assim, a gente corria, às vezes pra ver se não tinha nada fora do lugar, pra gente colocar no lugar, pra ele não chegar irritado e bater na gente. Eu falo a gente é pelas pessoas que moravam dentro de casa. Meu pai é muito bruto, muito bruto. Ele espancava, ele batia em mim, batia muito em mim, no meu irmão. Eu lembro que uma surra que ele deu na gente porque ele comprou uma flauta e aí foi um vizinho lá, o filho do vizinho lá em casa e tava guardada a flauta. Aí meu irmão, mas o filho do vizinho, começou a brincar com essa flauta. E aí acho que meu irmão deixou na frente da casa, assim, brincando assim, ele deixou no chão, jogado assim. Aquele dia meu pai me bateu de um tanto, meu pai me bateu de um tanto, de um tanto, de um tanto, de um tanto, que
hoje, eu acho que não precisava disso. Eu acho que não. Batendo duas crianças por causa de um brinquedo jogado no quintal. Eu tenho 2 filhos, eu sei que, gente, é normal ter, ter brinquedos esparramados assim pelo quintal. E isso pra mim hoje, adulta, eu enxergo que são abusos, né? Muitos abusos. E nessa ida e vinda do meu pai assim, meu irmão fugiu de casa com 11 anos. Meu pai nunca foi atrás. E eu com 14 anos eu resolvi fugir de casa. Mas nisso que eu morava com meu pai e tudo, a gente passava férias na casa da minha avó, sabe? E eu lembro que uma vez meu pai levou uma pessoa, isso quando a gente morava aqui em Fernandópolis ainda, meu pai levou uma pessoa pra morar dentro de casa. A gente morava aqui em Fernandópolis, antes da gente ir pra Iturama. E esse cara, ele roubou meu pai. Só que eu lembro uma vez que tava eu, meu irmão e esse cara. Esse cara só não abusou de mim por causa que o meu irmão tava. Só por causa que o meu irmão tava. E eu estava sentado assim, num tapete na casa. A casa era de Coab. Meu pai tinha aumentado, acho que 3 cômodos. A gente estava deitado na sala. Na sala não tinha nada. Só tinha um rádio velho assim, na parede. Um tapete na sala, assim, no chão. A gente sentava no chão, uma coberta em cima. O rapaz jogou as pernas em cima da minha. Meu irmão tava deitado no meio. Meu irmão era miudinho. Meu irmão tinha o quê? Uns 4, 5 anos por aí. E hoje eu lembro disso. Eu falo, Deus me livrou de muita coisa. De muita coisa. De muita coisa. Então, eu passei muita humilhação. Muita, graças a Deus, passou. Tô contando pra vocês assim o que já passou. Aí voltando lá na fazenda, tudo, quando meu irmão com 11 anos ele fugiu de casa. Aí com 14 anos eu fugi de casa, porque eu não aguentava mais apanhar do meu pai. Eu não aguentava mais, vamos falar a verdade, ser saco de pancada dele. Eu não aguentava mais isso. E eu peguei e saí. Nisso, meu pai ficou com a minha madrasta. Tinha nós somos em 5 irmãos. Os 2 filhos do segundo casamento do meu pai deixou pequenininho. E eu falei bem baixinho pro pequenininho, assim, acho que o pequenininho tinha uns 2 anos, não lembro muito direito. Falou, onde você vai indo? Onde você vai indo? Porque até então minha madrasta também não combinava muito comigo. Por causa de tudo isso que eu tava passando, ela tinha muitos ciúmes de mim com meu pai. E eu não podia chegar muito perto do meu irmão. E eu falei, eu vou embora. Eu falei, cochichei pra ele, eu vou embora. Vai não, vai não. Eu falei, eu vou embora. Porque eu não aguentava mais apanhar. Então, dos 14 anos, desde os 14 anos, eu respondo por mim. Então eu fui pra casa da minha tia. Eu fui com a intuição de ir pra minha casa de uma tia que mora nessa cidadezinha ali pra frente da fazenda onde a gente morava. E aí eu estando na escola, eu conheci um rapaz, e tava muito tarde. A gente estudava na mesma escola, eu e esse rapaz. Eu conheci ele, aí ele falou assim, eu conheço a sua tia, mas você não vai lá pra casa dela agora não, porque agora tá muito tarde. Você vai pra lá pra casa dela, você vai acabar acordando ela. Eu falei, não, é verdade, né? Ele falou, não, você dorme na minha casa, minha mãe tá aqui, ó. Conversei com a mãe dele, não, pode dormir, depois da manhã você vai pra casa da tua tia. Dormi e tal, aí no outro dia fui lá pra casa da minha tia. A minha tia falou assim, olha, não é que eu não quero você aqui,
é que o teu pai não sabe que você tá aqui. E se ele ficar bravo com a gente? E se ele achar que a gente tá guardando você? Que foi, não, tia, eu só quero um dinheiro pra me ir embora pra Fernandópolis, morar com a minha avó. Ele falou, então, mas teu pai reto, direto, vem aqui. E isso no mesmo dia, mais tarde, eu tava na casa desse rapaz, aí eu falei pra ele, falei, nossa, e agora? Pra onde que eu vou? Meu pai foi nessa cidade me procurar. Aí ele desceu, assim, ele viu ele da casa. Aí esse rapaz pegou e foi lá no bar onde meu pai foi e falou pro meu pai falou, você tá morando com a minha menina? Aí ele falou assim, não, ela tá ficando lá em casa lá porque ela quer ir embora pra Fernandópolis. Aí eu falei, eu não quero saber dela mais não, a partir de hoje eu não tenho mais filha. Aí ele falou, não, pode deixar que se depender de mim eu vou cuidar muito bem dela. A gente se conhecia na escola, gente, eu não sabia. Você vê, tanto que tinha 14 anos. Muito criança de tudo. Porque na minha cabeça, meu pai sempre falava que as outras pessoas, né? As outras pessoas eram erradas. As outras pessoas era, como que eu posso dizer? Problema, né? Que uma pessoa era assim, a outra não era, e que as duas pessoas né, que era errada, porque não existia pessoa boa com meu pai. E aí eu fiquei muito chateada, eu falei, nossa, meu pai falou isso de mim, ele nem veio atrás de mim. E nisso, eu fiquei morando com esse rapaz, aí a gente começou a se envolver, porque eu era garota muito nova. Ele começou a me conhecer melhor, a mãe dele, sabe, sempre me tratando muito bem. Ele tinha 18 anos, esse rapaz. E a gente começou a se conhecer. Mas a gente não deu certo, eu vim embora pra Fernandópolis. Aí chegando aqui, eu fui morar com a minha avó. Aí morei com a minha avó um tempo. Mas aí mais uma vez, né? Eu mais uma vez aí o destino pegando peça. Uma tia minha começou a falar pra minha avó que eu tava tendo um caso com o namorado da minha avó. Que na casa da minha avó morava minha avó. Nós chamamos ele de tio, que era o namorado da minha avó. Inventando mentiras, sabe? Falando que eu tava saindo com meu tio, porque eu era biscate, eu era isso, eu era aquilo. E a minha avó nem sequer ia perguntar pra mim. E aí eu saí da casa da minha avó, isso foi em 2004. Né? No mesmo ano que eu fiz 14 anos. Fui morar com uma tia, que é irmã da minha mãe. E ela cuidou de mim durante um ano. Então, eu fiquei morando com essa minha tia durante um ano. Aí eu fiz 15 anos com ela. Eu fiz 15 anos, foi. Eu tinha feito 15 anos na casa da minha avó. Com 14 eu fugi do meu pai. Morei um tempo com a minha avó. Quando eu fiz 15 anos, estava na casa da minha avó ainda. E depois eu vim morar com a minha tia aqui. Aí eu fiz 16 anos. Aí minha tia fez uma festa pra mim. Simples, sabe? Muito simples, mas eu fiquei tão feliz. Depois de tanto tempo, eu fiquei muito feliz. E eu sou muito grata a essa tia minha, tudo que ela fez por mim. Ela me ensinou valores de uma mulher, né? Do jeito dela, né?
me ensinou a cuidar de uma casa e me ensinou a vestir direito, porque eu estava indo para um caminho, eu estava muito desnorteada, porque eu estava indo para um caminho que era meio sem volta. Eu estava conversando muita gíria já, sabe? Não tenho nada contra ninguém, gente, mas eu estava indo por um caminho sem volta. E aí eu comecei a pegar firme na igreja. Eu lembro que com 14 anos, foi com 14, foi naquele mesmo ano que eu tava morando com a minha avó, eu fui para um retiro espiritual da igreja da minha avó, e aí eu me batizei. Eu cheguei e falei, vó, eu me batizei no congresso, eu senti vontade de batizar e batizei. Ela, não acredito que você fez isso. Eu falei, por quê, vó? Porque você tá muito nova para se batizar, você faz muita coisa errada. Mas mal sabia eu que ali Deus estava escrevendo uma nova história para mim. Então eu saí da casa da minha avó, eu comecei a morar com a minha tia e aí eu conheci o, o Alex. Ele é sobrinho do marido da minha tia. Essa minha tia, ela é irmã da minha mãe. E o marido dela é irmão da mãe, que hoje é meu marido. Mas a gente não é parente. Vocês conseguiram entender? Eu comecei a namorar ele ia na igreja, tudo certo. Eu também comecei a ir na igreja, comecei a, a participar das reuniões, dos encontros de jovens, sabe? E Deus foi transformando a minha vida, foi me dando libertação. Eu fui acreditando que eu poderia ser alguém melhor, que o caminho que eu deixei para trás sempre tinha aquele resíduo, sabe? De querer voltar, se eu merecesse mesmo aquilo. E aí se passou um ano. A gente se conheceu, a gente. Eu, vou falar a verdade, no começo não levei muito a sério. Não levei muito a sério esse namoro. Mas aí eu vou parar esse vídeo aqui com vocês e eu vou chamar ele, que eu vou gravar a segunda parte desse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Desculpe pelas lágrimas, eu tentei resumir o máximo que eu pude da minha história. Essa é eu, sabe? Esse é um pedaço da minha história. Eu resumi bem resumido, para vocês entenderem quem sou eu, tá bom? Um grande beijo e não se esqueça, se inscreve no nosso canal, tá bom?